Olá, meus queridos e amados que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E esse aqui é o programa Renovando o Entendimento. Então, meus amados, eu já quero de antemão deixar um convite para você que está assistindo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição, clique no sininho, ative aí a sua inscrição. E também, assistindo o vídeo, não deixe de deixar a sua curtida e também de compartilhar com os seus contatos, para que a palavra de Deus alcance muitos corações. E é importante a sua curtida para que a plataforma da rede social ela possa entender a relevância e a importância do vídeo que é postado, tá bom? Então, meus amados, hoje eu vou trazer uma meditação, uma reflexão na palavra de Deus sobre um tema muito importante. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Já já estarei de volta, vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e retornando estarei ministrando a palavra do Senhor. Prontinho, meus amados, aqui de volta já agora para falar de um tema muito importante para todas as pessoas precisam saber a importância desse assunto que eu vou falar aqui com base na palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época onde há muitos conflitos, há muitas situações que são preocupantes, há muitas situações em que as pessoas se veem às voltas com diversas situações de preocupações, de tantas apreensões, e nós vamos ver que a palavra de Deus ela Deus já através da sua palavra proporcionou para os seus filhos aqui na terra terem a direção, a orientação de como tratar essas situações, se refugiando em Deus, confiando em Deus, colocando a sua fé em prática. E eu tenho certeza que através dessa meditação aqui na passagem bíblica que eu estarei fazendo, eu creio que Deus vai estar falando ao seu coração, tá bom? Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Fiz essa leitura no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Aqui está uma orientação revelada por Deus ao apóstolo Paulo para que orientasse a sua igreja como deve proceder aqui na sua caminhada diante de um mundo hostil, diante de um mundo incrédulo, diante de um mundo
que oprime e diante de um mundo que existe as incertezas. Você vê que as pessoas falam de paz, mas o mundo vive em conflitos e guerras. Você vê que os homens falam sobre a paz, haver tranquilidade, e vemos a insegurança que as pessoas vivem, receosas, preocupadas, tensas, com tantas coisas que estão afligindo esse mundo. Mas eu quero, através dessa mensagem, deixar aqui a minha palavra ministrada, né, ministrando a palavra de Deus, deixar para o seu coração, não só para os meus irmãos em Cristo que estão me assistindo, mas também a todos que estão tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Por quê? Porque a situação que esse mundo está é uma situação de conflito, de preocupações e de incertezas que as pessoas vivem, e até inseguranças. Então, diante dessas situações, logicamente as pessoas tendem a levar uma vida de preocupações e tendo também frustrações, tendo decepções e gerando ansiedades e inquietudes. Há algumas traduções da Bíblia que no lugar aqui do versículo 6, onde diz não andeis ansiosos, a tradução fala não andeis inquietos. Então você vê que a inquietude significa a pessoa não conseguir ficar calma, não conseguir ficar quieta, não conseguir ficar numa condição de confiança. Ela fica inquieta, ela fica preocupada, ela fica tensa. Então, aqui está as orientações da palavra de Deus para essas condições das pessoas vivendo aqui neste mundo. Isso equivale principalmente para os servos de Deus, para quem essas palavras, né, são dirigidas. Aqui Paulo escreveu para a igreja que estava em Filipos, na Grécia, né? Mas essa mensagem ela também serve para tocar corações das pessoas que estão vendo tanta situação adversa nesse mundo e tanta situação preocupante. Aonde que ela deve se refugiar? Se refugiar em Deus e abraçar a sua fé em Cristo Jesus, que é quando vai estar tendo a condição de obedecer à orientação que Paulo deixa aqui nessa passagem. Vamos ver que ele começa aqui no versículo 6 dizendo: não andeis ansiosos ou inquietos, né, de coisa alguma. Então aqui já está dizendo que independente qual seja o motivo, a atitude da pessoa tem que ser não se deixar estar levado por uma inquietude, uma preocupação excessiva, né, que cause a condição de ansiedade, ficar inquieto, não ter calma, não ter a quietude, não ter o descanso e alimentando a sua confiança. Então ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele dá a receita para que a pessoa não esteja inquieto, preocupado ou ansioso. Ele diz aqui: em tudo, porém, sejam conhecidas, ou seja, a pessoa tem que ter a atitude de se expressar diante de Deus, apresentando as causas e as situações pelas quais ele está buscando ter uma solução. Ele diz aqui: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, os vossos pedidos. Então a pessoa, quando tem alguma situação de preocupação, ele deve se dirigir a Deus e pedir. Paulo está dizendo aqui: as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Aí ele fala: pela oração, pela súplica
com ações de graças. Então ele fala petições, orações e súplicas. Aqui é uma junção de um procedimento que ele orienta a pessoa a fazer. Se apresentar a Deus em oração, em pedidos e em súplicas, né? Que é clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, apresentar os pedidos, orar com fé. Aí tem a conclusão aqui, quando ele diz, com ações de graças. O que é com ações de graça? Fazer tudo isso, petições, orações e súplicas diante de Deus. Nesse momento que a pessoa está apresentando a Deus a sua oração, seus pedidos, as suas súplicas, ele está lançando sobre o Senhor as suas ansiedades. Eles estão lançando para Deus as suas preocupações e demonstrando que estão confiando na providência de Deus para que haja solução daquela situação. E quando ele está lançando sobre Deus as suas preocupações, ele está numa condição de estar recebendo uma quietude no seu coração, uma paz no seu coração. É o que vamos ver que Paulo fala aqui mais à frente. Ele diz aqui, façam essas orações, esses pedidos, essas súplicas diante de Deus com ações de graças. O que é com ações de graça? É com agradecimentos. Quem toma essa atitude de lançar para o Senhor as suas ansiedades e agradece a Deus já pela resposta, ele está tendo um verdadeiro antídoto contra as preocupações, porque ele já agradece a Deus a provisão de Deus em seu favor. Esse é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui como orientação para o povo de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã que está me assistindo, se você tem andado com preocupações extremas diante das situações pelas quais esse mundo está passando, tanta violência, tanta falta de amor, tanta insegurança, tanta condições que causam preocupações nos corações das pessoas, mas aqui está a verdadeira condição, né, que o apóstolo Paulo menciona como solução para essa situação de preocupação que as pessoas vivem. É apresentar a Deus, por isso que ele fala, diante de Deus. Apresentai os vossos pedidos diante de Deus, através de oração, de súplica e ações de graças. Então, é uma sequência de não somente a pessoa ficar, não, eu preciso ir na igreja para pedir oração, não, a pessoa tem que orar por mim. Ela fica numa constante de dizer assim, eu estou dependendo de oração, dependendo que ore, dependendo que... Mas não, Paulo está dizendo aqui, façam isso. Vocês têm que apresentar suas orações diante de Deus e agradecer já pela providência dele em seu favor e agradecer pela paz que ele vai dar no seu coração, porque você está passando para ele o que está te preocupando e ele recebendo a sua oração e você o agradecendo, ele vai proporcionar para você o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7. Vamos ver? Aí diz aqui, ó, com ações de graças. Aí o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha bem, ele está dizendo, depois que a pessoa faz tudo isso, apresenta a Deus as orações e agradece, aí ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, a mente humana não é capaz de entender como é essa paz, mas essa paz é sentida. Essa paz no coração do crente, daquele que crê em Deus, naquele que confia, naquele que ora ao Senhor, naquele que lança para o Senhor as suas preocupações e agradece a resposta de Deus na sua vida, Deus concede que essa
paz que a mente humana não pode compreender, mas ele concede que os seus filhos sintam essa paz. E diz mais que essa paz ela vai guardar o quê? Diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sabe que quando se refere a coração, fala sentimentos, né? E quando se refere à mente, se refere aos pensamentos. Imagina uma pessoa preocupada, ela fica com... Tem pessoas que usam até o termo, né? Com o coração na boca, de tanta preocupação, né? Mas aqui está dizendo que quando a pessoa apresenta ao Senhor os seus pedidos e agradece a Deus pela resposta dele, essa paz inunda o coração a tal ponto que ela está dizendo que Deus guarda o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, entra aquela tranquilidade, essa paz que só Deus tem para conceder àqueles que confiam nele, e ela guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Algumas traduções da Bíblia falam, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Quando fala mente, está se referindo a pensamentos. Pensamentos de preocupação. A Bíblia está dizendo aqui que Deus vai proporcionar que essa paz guarde até os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente segura, tranquila, confiante. E através de ter a mente de Cristo, os nossos pensamentos são voltados para a palavra de Deus. Nós pensamos, ocupamos a nossa mente com a verdade da palavra de Deus, com o evangelho da graça, com a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós, com a certeza de que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor para nos livrar e para nos guardar. Essa certeza faz com que o nosso coração tenha paz e a nossa mente tenha paz também. E essa paz é Deus quem concede. Ela diz que a Bíblia está dizendo que essa paz que Deus dá, ela excede todo entendimento, ela vai além daquilo que a gente possa imaginar. A gente tem uma ideia que Deus concede paz, mas como é que vamos entender como é essa paz? Mas essa paz pode ser sentida, o nosso coração cheio da graça de Deus, da alegria do Espírito Santo, da paz que o Senhor nos deixou. Jesus falou, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí essa paz também inunda a nossa mente cativa à obediência de Cristo, os nossos pensamentos focados na verdade da palavra do Senhor. E aí, meus amados irmãos, nós passamos a entender, compreender o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas vamos lá, prosseguindo aqui no versículo 8 e 9, que é a conclusão aqui dos textos que nós lemos. Ele diz aqui no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha, irmãos, resumindo isso aqui, ele está dizendo que o nosso pensamento tem que ser ocupado pelo que há de melhor, que é a palavra de Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, a nossa mente. Nós temos que focar na palavra de Deus, no conhecimento da verdade, que é a mensagem do Senhor, está sempre lembrando das promessas de Deus, trazendo à mente aquilo que o Senhor prometeu aos seus filhos e por meio de Jesus Cristo ele concretizou. Hoje nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos
tudo aquilo que era exigido para a nossa salvação, redenção, justificação, perdão dos nossos pecados, tudo isso foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, em Mateus 28, 18, fala lá, Jesus disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, queridos, Jesus Cristo tem toda a autoridade dada pelo Pai no céu e na terra. Toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus Cristo. E ele mandou que proclamasse a sua palavra em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Então, amados, esta palavra de Deus que é o Evangelho de Cristo, onde Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 17, né? Versículo 16 e 17, onde ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego aí se referindo às outras nações, aos outros povos. Então você veja que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, meu amado, você que ainda não é um crente em Jesus, creia na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, receba Jesus Cristo como seu, reconheça Ele como seu Salvador, como Senhor da sua vida, tome posse da sua salvação. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que porventura tem oscilado aí na fé, receba essa palavra como alento, como fortalecimento para a sua vida espiritual, como estímulo a você estar superando também as situações que têm te preocupado. Lança sobre o Senhor as suas ansiedades, suas preocupações e agradeça a Ele pela resposta dele na tua vida e vivencie essa paz que excede todo entendimento. Agora, quando ele fala no versículo 8 aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Aí ele vai aqui fazendo um aglomerado de tudo que é bom, né? Podemos analisar assim, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele está dizendo que tudo isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Você vê, amados, que a mídia secular, ela induz a este mundo a viver numa fantasia, achando que tudo está bom e o mundo está caminhando aí a passos largos para situações aflitivas, de preocupação, e as pessoas andam aí estressadas, as pessoas andam aí inseguras, as pessoas estão caminhando aí nesse mundo falando das suas expectativas ruins que têm devido às situações que esse mundo passa. É porque as pessoas não conhecem o Evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que existe uma maneira de vencer essas situações. O povo de Deus tem que saber disso. O povo de Deus tem que saber que ele tem uma ferramenta, uma arma poderosa para ele viver bem, viver em paz, viver a alegria do Espírito Santo na sua vida, podendo triunfar diante de todas essas situações, se refugiando em Deus. O salmista, no Salmo 46, ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição. Então, irmãos, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então está aqui a palavra de Deus que nos proporciona também vivenciar uma vida de vitória diante das situações que existem nesse mundo, diante das aflições que esse mundo vivencia. Mas o povo de Deus tem que saber, existe uma maneira de você vivenciar a paz de Deus que excede todo entendimento no seu coração e na sua mente, e ele fala, tudo que podemos colocar assim, tudo que é bom, né? Tudo aquilo que realmente é agradável, é verdadeiro, tudo aquilo que, resumindo, né? Tudo que representa a palavra de Deus, é o que é verdadeiro, é o que é justo, é amável, é de boa fama,
Aí você, quando anda ocupado em meditar na palavra de Deus, ocupar a sua mente com a palavra de Deus, você está ocupando a sua mente com coisas boas, você está alimentando a sua fé, você está alimentando a sua confiança, você está alimentando a sua certeza e a sua segurança, confiando na palavra de Deus. Aí ele diz, né, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense nas coisas que o Senhor revela na sua palavra, nas suas ricas promessas. Se alegre com as promessas de Deus e com as provisões que Ele garante para os seus filhos. 1 João, no capítulo 3, versículo 1, fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que assim, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos. Então, existem promessas na palavra de Deus, que nós agora somos filhos de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9 fala: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aqui falando acerca do povo de Deus, do povo que abraçou a fé em Cristo Jesus, do povo que crê na palavra, crê no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo é propriedade exclusiva de Deus. Esse povo tem condição de vivenciar, pela graça oferecida pelo Senhor, vivenciar essa paz que excede todo entendimento. Então, aí o apóstolo Paulo aqui completando, agora no último versículo, versículo 9, né? Diz aqui: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aí o apóstolo Paulo aqui, na conclusão de toda essa orientação que ele passou aqui para a igreja, ele termina dizendo: o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram em mim, isso praticai. Olha, o apóstolo Paulo se coloca aqui até como um bom exemplo a ser seguido. Sabemos que o apóstolo Paulo foi o maior missionário da história da igreja. Foi inicialmente um homem que era perseguidor da igreja, mas que foi convertido a Cristo e que passou a ser o maior pregador do evangelho, o maior, aquele que mais obras missionárias fez, aquele que levou o evangelho a vários povos e nações da sua época, e os escritos dele, as cartas dele foram colocadas como os escritos inspirados pela palavra do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, foram colocados no cânon da Bíblia Sagrada, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento fazem parte do cânon bíblico, ou seja, a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Então nós vemos, irmãos, que a orientação do apóstolo Paulo aqui é para que as pessoas tenham esse procedimento para vivenciar a paz de Deus que excede todo entendimento. E ele orienta a pessoa a ocupar o seu pensamento com as coisas boas que Deus promete na sua palavra. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, ele fala: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí ele conclui dizendo: o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam, ouviram e viram em mim, praticai. Sabe por que o apóstolo Paulo chega ao ponto de ele dizer: o que vocês viram em mim, vocês pratiquem? É porque ele tem uma parte, num determinado parte das suas cartas, ele fala: sede os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele chega ao ponto de dizer: podem imitar o que eu faço, porque eu sou um imitador de Cristo.
ele seguia o exemplo de Cristo, ele imitava Cristo a ponto dele dizer, podem me imitar. E aqui ele diz, o que vocês aprenderam de mim, receberam, ouviram e viram em mim, isso vocês pratiquem. Aí ele dá na conclusão o resultado disso. Quem pratica tudo que ele ensinou, que é a palavra de Deus, né? Diz, o Deus de paz, o Deus da paz será convosco. Meu amado irmão, está aqui o verdadeiro antídoto para as preocupações, para as aflições que estão diante das pessoas, né? E os crentes se veem diante também de desafios e de situações aflitivas, mas está aqui o verdadeiro antídoto para que no seu coração tenha a paz de Deus, na sua mente tenha a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, que vocês pratiquem os ensinamentos bíblicos, e o Deus que concede essa paz, ele será convosco. É a promessa da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Você que está me assistindo, tenho certeza que Deus está tocando o seu coração também. E essa mensagem é de suma importância para uma época em que nós vemos que as pessoas, os irmãos em Cristo, muitos estão precisando ouvir a mensagem que vai trazer alento no seu coração, vai trazer paz para o seu coração e para a sua mente, a mensagem que vai trazer confiança no seu coração, a fé que é nutrida pela palavra de Deus para você ser fortalecido na graça de Deus e vivenciar aquilo que Romanos 12, versículo 2 fala, não andeis, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aí no versículo 2 de Romanos 12 fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus que Ele quer que nós vivamos, experimentemos e tenhamos assim êxito na nossa jornada, na nossa caminhada firme na presença do Senhor. Amém? Deixo essa mensagem para o seu coração e confiante de que Deus assim tem alimentado e nutrido a sua fé. Tá bom, amados? Vou assim encerrando aqui, desejando que Deus agracie cada coração com a sua bênção, abençoe seu lar, sua vida, sua família, que Deus esteja sustentando a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo também, firmes na fé. É assim que eu desejo, assim que é a minha oração em favor de todo o povo de Deus, e que, permitindo Deus, com fé em Deus, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade, transmitindo, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.